Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo? Então, vamos para mais uma aula hoje. E essa é uma aula, fugindo um pouquinho da mediunidade, mas é uma aula também muito importante a gente entender e aprender, até para quem trabalha em centro espírita, tá? Para aquelas pessoas que são passistas, né? E entender sobre campo energético, campo eletromagnético, né? Resumindo, a gente vai falar sobre aura, tá? A aura humana, tá? Então a gente vai falar das dimensões da aura, suas cores, o significado da aura, né? O nome, que a gente trabalha muito com etimologia, a importância da gente saber o que a gente está falando, o que a gente está dizendo, né? Então vamos lá, tá? Vamos entender da aura. A aura é uma coisa que todo mundo tem. Até vou pegar aqui um exemplo aqui bem legal. A aura, ela é um campo magnético, um campo eletromagnético que todos os seres têm. Todos os seres que estão aqui no planeta Terra. Essa pedra, ela tem um campo magnético, tá? O planeta Terra tem um campo magnético. Uma planta tem um campo magnético. O ser humano tem um campo magnético. Eu sempre falo, né, para os meus médiums, para o pessoal que trabalha comigo na Casa de Amparo, para os alunos, né, nós somos seres magnéticos. A gente emite uma energia, emana, e a gente atrai essa energia também, tá? Então assim, ó, vamos entender o significado da palavra aura. Aura em latim significa sopro de ar, tá? A gente precisa entender o seguinte, tá? A aura, ela é composta de 5 coisas do ser humano, tá? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele fala, as suas ações ou aquilo que ele faz e os ambientes aonde ele frequenta, tá? A gente vai falar disso mais para frente do vídeo ali. Então, a nossa aura é como se fosse a nossa digital espiritual. Muitas vezes um mentor, um amparador, ele só olha para a nossa aura, ele já sabe quem nós somos. Eles conseguem acessar nossos registros acásticos, né? Registros acásticos, para quem não sabe, é como se fosse um arquivo morto de vários anos atrás, onde tu abre esses arquivos, né? Para buscar informações do ano de 1983, de 1973. Só que os registros acásticos, eles são mais ou menos isso, só que em vez de buscar anos atrás, ele busca vidas passadas atrás. E esses registros acásticos só podem ser acessados por mentores, guias espirituais, entende? De alta elevação. Então o que acontece? Assim, a nossa aura é a nossa digital energética e a nossa digital espiritual, tá? E o que acontece que a gente precisa entender sobre a aura, tá? Ela é como se fosse um campo magnético, mas ela também é um campo de proteção, certo? É como se fosse a pele aqui, ó. Por que a gente tem uma pele? Se tiver uma rachadura aqui, vai entrar um micróbio, tá? E a nossa aura, ela abre rachaduras também, fendas, buracos, e a gente é acessado pelos seres das trevas, as entidades espirituais, tá? Por exemplo, uma coisa que é muito legal da gente falar, assim, entrando um pouquinho em assédio espiritual, né? Os assediadores inteligentes, eles sabem que nós temos esse campo de proteção, que ele é muito forte, principalmente quando a pessoa é praticante da oração, a pessoa vai numa missa, vai numa igreja, vai num centro espírita, é uma pessoa que trabalha no bem, faz caridade, ela tem uma aura muito forte, ela tem o seu campo de força, o seu campo magnético muito forte. E aí o que acontece? Assim, eles vão explorar as nossas fraquezas emocionais, tá? E como a gente já falou em outros vídeos, né, em outras aulas, contra pensamento não há proteção. Eles vão plantar um pensamento ali, poxa, tua namorada lá, onde será que tá? E se tu não tiver um equilíbrio emocional, você vai se desequilibrar emocionalmente, essa aura, tá? Que uma das coisas muito legais da gente entender, a aura, ela tem cores, tá, pessoal? E essas cores, elas irradiam conforme a nossa energia.
aquilo que a gente está vibrando. Mas a gente já vai falar das cores, tá? E aí o que que acontece? Conforme eles conseguirem nos acessar para nos desequilibrar, a nossa aura vai ficar muito fraca e aí vem a paulada. Uma das coisas assim que os assediadores inteligentes eles fazem muito, principalmente com crianças, é colocar medo na gente. Muitas vezes intuir a gente, assistir um filme de terror, né? Porque aquilo fica no teu mental, no teu subconsciente, tu vai dormir. Quando a gente dorme, o que acontece assim? Primeira 1 hora de sono, a tua mente vai trazer no subconsciente tudo aquilo que tu viveu no dia e vai trazer para fora. Tu pode sonhar com aquilo que tu viveu no dia. E se tu assistir um filme, tu vai sonhar com esse filme, principalmente se esse filme for muito forte. E eles vão usar disso para fazer que tu tenha pesadelos, tá? E quando a gente fica com muito medo, abre buracos, rombos da nossa aura e as energias começam a passar e chegar até nós. A aura, então, para a gente entender, ela é um campo, ela tem a forma ovalada, tá? Ela pode mudar de forma, sim, conforme a nossa energia. Pessoas que são espiritualizadas, que têm caráter, que são bondosas, que trabalham no bem, a aura delas é muito expandida, podendo chegar de 2 a 4 metros, tá? Segundo, né, o livro Jesus e os Essênios, a aura de Jesus tinha mais de 10 metros, né? Mais de 10 quilômetros, tá? Ele estava a 10 quilômetros de chegar numa cidade, o pessoal daquela cidade já sentia a energia de Jesus, a energia a energia do bem, da bondade, e eles meio que sentiam mais pessoas mais amorosas, sem entender o que estava acontecendo. Então o que acontece assim, a nossa aura ela vai expandir conforme os nossos pensamentos de bondade, o nosso coração bondoso, as nossas atitudes, os ambientes que a gente frequenta, entendeu? Boas palavras, né? Então a gente começa a entender esse processo aí. A nossa aura, ela muda de forma, podendo ficar muito pequena, muito colada no corpo, tá? Eu peguei aqui um livro para mostrar para vocês terem uma ideia, conforme a nossa energia, tá? Essa mulher aqui, ela tá com uma aura bem curtinha, bem colada, tá? Isso aqui mostra uma pessoa que não tem a aura tão expandida. A aura dela tá branquinha, tá? E geralmente os clarividentes, eles não veem a aura naquela forma expandida, ovalada. Eles veem isso aqui primeiro, que seria a primeira camada da aura de dentro para fora. Aí, esse livro aqui, para quem tiver curiosidade, é o livro do Valdo Vieira, Projeciologia. Muito bom, um livro extremamente grosso. Olha o tamanho dessa desgraça aqui, mas que ensina muito, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o desenho de uma aura, tá? Expandida e com uma visão de clarividência, que é dessa outra moça aqui, ó. Olha, ela tá mais expandida, tá? Com as cores já aparecendo, tá? Então, é isso que nós temos, tá? Por exemplo, assim, eu vi um ser de luz. Na verdade, tu tá vendo a luz da aura dessa pessoa que ela tá emanando, que ela tá sentindo, que ela tá fazendo, que ela tá falando, e os ambientes por onde ela passa, tá? Então, nessa aula sobre auras, a gente precisa entender o seguinte, tá? A gente precisa cuidar da nossa aura, tá? Por exemplo, assim, os nossos pensamentos, o orai e vigiai, o autoconhecimento, aquilo que a gente fala precisa ser policiado também. A palavra tem muita força, a gente pode levantar uma pessoa ou a gente pode destruir uma pessoa somente com a palavra. E os nossos sentimentos, como é que estão os seus sentimentos hoje? Você está bem? Porque eu vou te falar uma coisa, assim, uma das grandes realidades sabe quando que você sabe que você está bem? É quando você está sozinho e você fecha os olhos e você consegue ficar em paz. Naquele momento ali tu sabe que tu tá bem. Mas se tu tá sozinho e tu tá aflito e tu tenta fechar os olhos, sabe aquelas pessoas que querem dormir e não conseguem? Elas não estão em paz. E muitas vezes elas não conseguem perceber que os seus pensamentos estão acelerados, o seu emocional não tá bom,
que elas tiveram atitudes que não foram muito legais durante o dia delas. E, gente, uma coisa que a gente precisa entender sobre auras, que eu acho que é uma coisa muito legal, tá? A nossa aura, ela pode ser afetada sim por pessoas, pela energia de pessoas. Uma das coisas que a gente vai falar aqui é sobre acoplamento áurico. Duda aqui tem uma aura, ok? Se tiver uma outra pessoa aqui, as auras vão se tocar e vai acontecer aquele fenômeno chamado compensação e equalização. Quem mais tem, vai doar para quem menos tem. Ah, mas eu não quero. Você não tem como fugir disso, tá? E aí o que que acontece? A energia de pessoas, elas acabam afetando a gente. Então, assim, a gente precisa entender e compreender isso. Outra coisa, assim, que eu falei, a nossa aura é formada pelo aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente sente, pelas nossas ações e os ambientes onde a gente frequenta. Cara, se tu frequenta cemitérios, poxa, como é que vai estar a tua aura? Se tu frequenta prostíbulos, se tu frequenta lugares pesados, uma coisa que eu sempre digo assim, sabe, pessoal, tem aquela frase que fala assim: me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Aí tem a versão Duda, né, que ela diz assim, ó: me diga o que tu pensas, eu vou dizer quem que anda contigo. Porque conforme os nossos pensamentos, é esse tipo de entidades que a gente vai atrair. Agora eu sei que você que está me assistindo aí, você deve estar dizendo assim: tá, Duda, mas poxa, como limpar a aura? Legal, gente, uma das coisas que limpa muito a aura é passe, tá? Porque às vezes a aura, ela fica tão suja, tão carregada, que um passe vai fazer uma limpeza muito grande. Ah, Duda, mas final de semana não tem centro espírita aberto. Banho. Gente, a água é condutor de energia. Eu já vi pessoas, e eu também, de tomar um banho e sair dali totalmente renovado, dizendo assim: uau, muito bom, muito bom. Talvez já tenha acontecido com você isso também, de você tomar um banho e sair dali renovado. Uma das coisas que limpa a aura também é o contato com a natureza. Você passar debaixo de árvores. Eu sempre vou falar, a planta, ela puxa o gás carbônico e libera o oxigênio, tá? Fotossíntese, né? Todo mundo sabe disso. Mas a planta, espiritualmente, ela puxa as energias negativas e libera as positivas. Ela absorve, ela tem esse poder de absorção. Então, assim, ó, outra coisa que limpa a nossa aura. Vamos lá. 5 coisas que desequilibram o que a gente já falou. Vamos lá. Pensamento. Começa a pensar positivo, vibra positivo, eleva o pensamento. Falar coisas negativas, fala coisas boas, fala mantras. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou a caridade, eu sou a bondade. Recita mantras e tu vai ver como vai ficar teu sentimento. Tenta sentir coisas boas. Tenta ter bondade ao olhar para uma pessoa, com olhos de empatia, de compaixão, atitudes. Cara, dá uma comida para um cachorro de rua, dá uma moeda para um pedinte. Ah, mas a moeda não interessa, dá a moeda para ele. E outra coisa, quais são os lugares que você está frequentando? E aí você vai começar a entender. E a nossa aura, o que que acontece assim? Ela é a nossa assinatura energética, a nossa digital espiritual, tá? Ali, eu vou te falar uma coisa sobre a aura. Por exemplo, se na minha energia tá? Que eu sou uma pessoa mentirosa, por afinidade e magnitude, eu vou atrair uma pessoa mentirosa para perto de mim. Se eu tiver muita sexualidade, pode estar 30 pessoas aqui. Aquela que tem uma sexualidade muito forte, ela vai se aproximar de mim. Um exemplo muito básico disso é assim, ó, como se tu enchesse uma piscina de palitos de dente e tu jogasse uma agulha ali. Tu vai passar um imã ali. O imã seria a energia do Duda. Tem dentro de uma piscina 1 milhão de palitos de dente, só tem uma agulha. Aquele imã, ele vai puxar para cima somente aquela agulha. Então a minha energia vai atrair esse tipo de pessoas para a minha vida. Certo, pessoal? Uma aula curta sobre a aura. Pessoal, a gente está atrasado com as aulas, tá? Devido a muito trabalho. Mas palavra, tá?
essa semana 3 aulas nós vamos postar no grupo online, tá? Então assim, essa é a primeira e temos mais 2. A próxima aula nós vamos falar sobre médiums ostensivos nível 2, muito legal. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, aproveitem a aula aí.